A gente começa então falando da nossa saúde bucal, que é super importante. A medicina evoluiu, as técnicas periodônticas também, e é por isso que a gente entende agora um pouco mais sobre essas soluções estéticas. Como é que a gente deixa o sorriso mais bonito? Então eu chamo aqui o periodontista, implantodontista, que tem trabalhos publicados no Brasil e no exterior, Dr. José Vicente Contatori. Obrigada, doutor. Bom te receber mais uma vez. E é bom entender um pouco mais da saúde bucal, entender um pouco mais sobre implante, porque você sempre que vem traz novidades, né? Me sinto muito enriquecido sempre com as suas entrevistas, que você é uma pessoa muito gabaritada e muito adequada para dar uma solução ao que nós vamos falar hoje. Obrigada. A solução é o que a gente está querendo ouvir e a turma que está em casa está querendo para aquela mastigação, até mais importante do que o próprio sorriso, né? Para poder ter qualidade de vida. Na realidade, eu queria dar a você, telespectador, desvendar um pouco desse mito que é a perda de massa óssea. Porque o antigo paradigma, ele sempre diz que o paciente que tem a perda óssea não tem solução, o que perdeu, perdeu. E o novo paradigma, ele vem trazer uma luz no final do túnel e um entendimento em ciência, tecnologia e inovação a respeito do problema. Então veja, telespectador, que interessante. O osso da boca, por si só, ele se automantém. Você vai mastigando, perde células ósseas e as células ósseas da medula se multiplicam e repõem as células que você perdeu. Acontece que chega um determinado momento em que você só perde células e as células da medula, que deveria repor novas células, elas ficam simplesmente inertes. E por que elas ficam inertes? Porque o metabolismo dessas células, que era de 100%, cai para 10%. E com 10%, essas células da medula vão fazer a seguinte avaliação, a seguinte leitura. Com 10%, eu vou sobreviver. Eu não vou morrer, eu vou sobreviver com 10%. Mas eu perco a minha capacidade de multiplicar e repor novas células. A partir desse momento, o paciente, a paciente perde células e não repõe, perde e não repõe, perde e não repõe, vai tendo a perda óssea. A paciente que tem perda óssea, ela perde em média 1 milímetro de osso por ano, quando não tem diabetes. Quando ela tem diabetes, ela perde aproximadamente 2,5 milímetros por ano. Mas isso é para todo mundo? Ou algumas pessoas têm perda óssea e outras não? Não, o fato é o seguinte, hoje no mundo, 80% das pessoas têm perda de massa óssea que pode ser graduada. Perda óssea pequena, média, grande e perda óssea severa. Então a pessoa diz assim, olha, vai até o profissional diz, a senhora tem perda óssea de 15 milímetros. Se nós sabemos que ela não tem diabetes, ela perdeu 1 milímetro por ano, aproximadamente 15 anos, que lentamente ela está desenvolvendo a perda óssea e não teve o cuidado de ver. Então a indagação da paciente é o seguinte, pô, mas 15 anos que eu tenho essa perda óssea, mas eu nunca senti dor, eu não sinto dor. Por quê? Qual é a razão? A gengiva, ela descola um pouco. Nesse momento que ela descola, entra bactérias ali por baixo dessa gengiva. E essa bactéria, ela produz uma enzima, secreções. E essa secreção é drenada pela gengiva que está descolada. Aquela secreção que drena pela gengiva descolada, nunca ela fica aguda. Nunca existirá uma inflamação aguda, sempre uma inflamação crônica. E um fato muito importante, e que eu gostaria de deixar o recado para o telespectador, é o seguinte. O pH, quando nós falamos em medição de pH, nós temos do 0 até o número 14. O número 7 é o pH neutro. O 0 é o excesso de acidez. E acima de 7 até 14 é o pH alcalino. Só para você ter uma ideia, o paciente ou a paciente que tem a perda óssea, ou melhor, o paciente que não tem perda óssea, está tudo ok,
ele tem ou ela tem um pH aproximadamente de 7,4, que ele é neutro mais para alcalino. A paciente que tem o pH ácido, ela já tem um pH, a perda óssea, ela já tem um pH de 4,2. Isto é, com 4,2 de pH, a célula que está envolvida no suporte ósseo ali, ela tem pouca oxigenação celular e ela tem uma coisa mais importante. No pH ácido, a imunidade dela cai. Por quê? Porque as bactérias se multiplicam com maior facilidade. Isso a gente poderia ir também fazendo uma prevenção e corrigindo esse pH da boca? Isso é imediato. Porque a gente tem falado bastante agora sobre o equilíbrio do pH, até mesmo para o bom funcionamento do corpo humano, né? Sem dúvida. Tem médicos que dão as dicas a gente tomar um copo de água com limão, para alcalinizar, apesar do limão parecer ácido, ele alcaliniza o organismo, né? Isso também a gente poderia ir fazendo para evitar, para prevenir a perda óssea. A paciente chegou no meu consultório, eu já coloco um dispositivo que eu já vou medir inicialmente o pH salivar dela. Se está em 4,3, ela tem baixa imunidade, porque as bactérias estão se procriando com maior rapidez e pouca oxigenação celular. Isto é, ela tem um osso que tem pouca nutrição devido a esse pH salivar. Agora, veja que interessante. O pH salivar, ele determina uma situação onde, qual é o pH correto do sangue? 7,4, 7,5. O pH tem o sangue tem um pH ligeiramente alcalino, quer dizer, neutro para alcalino. Quando a paciente começa a ter uma acidez celular no corpo, essa acidez vai gerar processos degenerativos. E um dos processos degenerativos que ocorrem é a perda de massa óssea, porque esta célula da medula óssea, ela não tem uma oxigenação por conta do pH ácido e as bactérias que estão envolvidas nesse problema se multiplicam com maior rapidez. Só para você ter uma ideia, num pH neutro, uma bactéria acidogênica, ela se multiplica a cada 2 horas. A mesma bactéria, num pH ácido, ela se multiplica cada 20 minutos. Bom, resumindo, a gente deve fazer, primeiro, checar, passar na odontologia contatória para ver como é que anda esse pH, porque aí anda também a sua imunidade, anda todo o seu organismo. Segundo ponto é que a gente precisa lembrar de fazer sempre a prevenção. Agora, o melhor é o seguinte: puxa, eu não controlei nada disso, tenho uma perda óssea severa, já tentei colocar um implante e me falaram que não tinha jeito para o meu caso. Existe possibilidade? Então, com o tratamento, nós vamos usar o laser, que é o que eu chamo de fototerapia. O laser vai ativar o metabolismo dessa célula que tinha 10% de metabolismo e ela volta a ter 100% de metabolismo. Então, com 100%, essa célula vai fazer uma nova leitura. Bom, se eu sobrevivia com 10%, mais 90%, eu vou começar o quê? Fazer mitose. Vou repor novas células. Se repõe novas células, nós vamos fazer o quê? Reposição de novas células. Vai haver, portanto, uma regeneração óssea, porque está repondo novas células. E qual é o elemento indutor nessa reposição de células? É o laser de 1800 miliwatts. Então, esse tratamento da perda óssea é especificamente atendendo 2 casos. Aos pacientes que têm seus dentes e não quer perder os seus dentes. Então, com esse tratamento, você vai dar um aumento de longevidade nesses dentes. E também prepara-se aquele paciente que já perdeu seus dentes, não tem osso, revasculariza esse osso, repõe essas novas células para que ele tenha condições com sucesso de fazer implante. Então, ele atende, o tratamento em si atende esses 2 casos. E o resultado realmente, sem dúvida, é importante e é muito satisfatório. Poxa vida, isso é uma novidade maravilhosa, né? Porque tanta gente comenta,
fulano perdeu os dentes, eu conheço uma pessoa que está com os dentes moles, porque teve uma perda óssea severa. A gente saber que pode controlar tudo isso, que pode reverter esse quadro, é maravilhoso. E aí também a possibilidade de uma terceira dentição nem se fala. Sem dúvida. Né? Então, eu gostaria, Cláudio, de chamar algumas fotos, porque esse paciente veio de fora e a reclamação do paciente era a seguinte: eu, no local onde eu moro, eu quis fazer implante e vários profissionais disseram que eu não tenho osso vertical para colocar implante. Então, doutor Vicente, eu vim aqui para saber se eu tenho condições de fazer a regeneração óssea. Então, ele estava perdendo o osso. O que nós vamos fazer? O inverso, regenerar o osso que perdeu. Então, nós fizemos os enxertos. 6 meses após, eu fiz 14 implantes na região superior e 14 implantes na região inferior. 4 meses depois, ele estava usando ainda nessa época, antes de fazer o tratamento, uma dentadura superior e inferior. Então nós fizemos 14 implantes superior e inferior e veja agora ele com as próteses parafusadas na região superior e na região inferior. Isto é, este paciente tem a terceira dentição. Quer dizer, com um novo paradigma, cria-se uma luz no final do túnel. Por quê? Com o antigo paradigma, era a dentadura na certa e não tinha como fazer implante. Com o novo paradigma, as coisas mudam. E eu gostaria que seguisse na próxima foto. Veja o sorriso do paciente, o suporte labial, tanto na região superior e inferior, a naturalidade estética desse paciente. E é um paciente que voltou para o local onde ia embora e ele informou outros pacientes que apresentavam perda óssea e queriam fazer implante e realmente todos diziam unanimemente que não havia osso vertical. Conclusão, e a nossa vida é assim, por indicação, porque o próprio paciente que faz o tratamento a melhor conosco, propaganda é o boca a boca, né? É a nossa propaganda. É verdade. Porque ele volta para o seu local de origem e fala, olha, estou bem, estou já com E uma as peça pessoas parafusada. voltam encantadas. E quando a gente fala de odontologia contatória aqui, é porque a gente já ouviu também muitas boas referências. As pessoas fazem avaliações muito positivas e isso é maravilhoso. Então, eu posso te falar, indico mesmo. Vai, porque você precisa e merece qualidade de vida. odontologiacontatori.com.br, mostrando para você possibilidades e te dando esperança para uma mastigação perfeita e um sorriso bonito. O telefone 011 50 55 10 15 para você agendar a sua consulta, a sua avaliação. 011 50 55 10 15. E o Dr. José Vicente Contatori, para você que gosta de ciência, entender um pouco mais sobre esse assunto, tem no YouTube um canal com vários vídeos explicativos. José Vicente Contatori. E o site odontologiacontatori.com.br. E hoje, Cláudia, nós já estamos inserindo no tratamento de perda óssea a medicina quântica, que é uma coisa nova no mercado. Por quê? Porque a proteína ela é formada por elétrons. E o elétron, ele tem um spin, isto é, ele gira em torno de si próprio. E ele gera uma energia quântica. Então nós começamos a trabalhar com spin de elétrons, favorecendo e melhorando essa física quântica celular que existe dentro da proteína. Quer dizer, estamos ainda mais nos aprofundando nesse estudo que realmente é apaixonante. Meus parabéns, doutor José Vicente fala com paixão, né? Às vezes para você que está em casa fica um pouco complicado entender, mas é um conhecimento precioso e ele tem dado uma contribuição gigante para a ciência, merece todo o nosso respeito e principalmente a você toda a confiança. Vá cuidar do seu sorriso, tá bom? 011 50 55 10 15. Doutor José Vicente Contatori, prazer estar com você. Prazer foi nosso. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Bom, né?